Olá, bom dia. É caso para dizer, há uma única guerra que vem por bem, a Guerra das Estrelas. A minha geração, a mesma do realizador J.J. Abrams, cresceu com aquele som do John Williams e quase arriscaria a dizer que não há quem não tenha desenhado, pelo menos uma vez, uma daquelas naves espaciais que saíram da imaginação de George Lucas, numa influência direta a grandes clássicos, os grandes westerns, os filmes do Akira Kurosawa, as matinés de sábado à tarde. Foi aí que ele foi buscar a inspiração para esta saga que, no fundo, é uma história de famílias, princesas, o bem e o mal e até alguma espiritualidade. Eu li recentemente, numa entrevista do George Lucas, onde ele diz que, no final, este filme é uma história sobre famílias, sobre o que uma geração deixa para trás e deve ser continuado pela seguinte. Mas Star Wars é muito mais. É um dos maiores fenómenos da cultura pop que sobreviveu à evolução técnica do cinema, porque o segredo de um grande filme, ou uma saga, como é este caso, é essencialmente uma boa história. People said, of all things to pick, why in the world would you do that? I said, well, you know, it's fun to make films for young people. It's a chance to sort of make an impression on them. I want to do this. I did research to try to distill everything down into motifs that would be universal. I attribute most of the success to the psychological underpinnings, which have been around for thousands of years, and people still react the same way to the stories as they always have. It's the traditional, ritualistic, coming-of-age story. And when I went into the mythological side of what I wanted to do, that's a key factor with heroes. The most successful science fiction film up to that point was 2001. And successful then was that it made about $24 million or something like that. Most hit science fiction films would make about $16 million, which was the Planet of the Apes films and that sort of thing. But most science fiction films would make under $10 million. I mean, there's no reason to think that it would do any different. When I was pitching the film, all I had was like a 14-page story treatment. It was very vague. Said it's kind of a 1930s action-adventure Saturday afternoon serial based on the kind of Flash Gordon, Buck Rogers kind of comic book future. And that's about all they knew about it. It got to be a very fat script, about 200 pages, and the story had gotten away from me. So the only way I could cope with it was to say, I'll take the first third, the first act, and I'll make that into a movie. But I'd written all this other stuff. I'd spent a year writing this story, and I said, well, I'm not going to just throw away 2/3 of my year and say, this is all I can afford at this point. This is the only amount of money I'm going to get is to do this one movie. So I put it on the shelf, and I said, by hook or by crook, I will finish this movie. When I turned in the script, I had about 5 or 6 drawings that I turned in with it also to say, this is what it's going to look like. There was no special effects companies in those days, and the studio's special effects department had been disbanded. Part of that was because of the expense, and part of it was that the American taste, the culture had gone toward very realistic-looking film. George wanted it to look like you could actually see the rivets, so you could see the logic of how it was made. I was originally hired to work on the Death Star, the 40-foot by, 40 by 80 feet or 40 by 60 feet or something like that. Nobody wanted to do the job because you had to spend a lot of time on your knees. Will be with you, always. George Lucas moved us into a new place in space, a new time in the future, which no one else had created up to that time. Star Wars had a tremendous impact on the young people, as well as adults for that matter. I've committed myself to making these movies. I believe in these movies. I think they're very entertaining, and I think if I can get a room full of people and they enjoy it, then I've done whatever I hope to do. A história do cinema escreve-se também com Star Wars. George Lucas vendeu em 2012 à Disney
A empresa que fundou vendeu-a por mais de 4 bilhões de dólares. Star Wars é uma marca e um dos mais fortes ativos dessa empresa, mas no pacote vai também o Indiana Jones e a companhia de efeitos especiais. Diz-se que Lucas, ao passar o testemunho aos executivos da Disney, que lhe passaram eles um churu de cheque, ele, o George Lucas, deu-lhes os planos das histórias que continuariam a saga Star Wars. Nem vale a pena acrescentar muito, porque o primeiro episódio desta continuação já está aí. Reúne as velhas estrelas, recria esses universos numa galáxia distante e o realizador J.J. Abrams é realmente um fiel seguidor da série original, em que temos o envolvimento de Lawrence Kasdan como um dos argumentistas, o Harrison Ford, a Carrie Fisher, entre muitos outros nomes que nos despertam a memória. A saga criada por George Lucas há quase 40 anos está para durar. Ainda o projetor estava desligado e em Portugal já se tinham vendido 40 mil bilhetes para as 150 salas onde o filme estreou. You okay, R2? Good. A história da saga de Guerra das Estrelas, dividida em duas trilogias, decorre, como toda a gente sabe, numa galáxia muito, muito distante, onde a eterna luta entre o bem e o mal é clara entre os dois lados da força, os Cavaleiros Jedi e os aliados de Darth Vader. O novo filme, que inicia uma nova série, avança 30 anos, recuperando algumas das personagens centrais e as mais carismáticas, com mais rugas, numa evolução da história que lhe está agarrada à pele. It might have felt silly to be going back and playing a character that you played 40 years ago, but it didn't. And it didn't because there was a clear job to be done. There was an extension of the character that I thought was interesting and would take the audience to a new place. There was a development in the character that doesn't play out on screen, but is referred to in a way that the audience understands the circumstances that have been part of Han's history between the last of the first three and the events that we're following in this one. I didn't stop being Leia, stayed in character for the last 35 years. I count it from the last movie, but if we count it from the first, it's 40 years. We are here on day one of Star Wars Episode 7. How incredible is that? J.J. Abrams já tinha o seu lugar na história recente do cinema e agora, em poucos dias, poderá vir a tornar-se o mais rentável realizador. Mesmo os fãs mais fiéis ao conceito original aplaudem o seu trabalho neste filme pelo equilíbrio cuidado que consegue na utilização das novas técnicas de cinema, onde não há limites para a imaginação. People have been trying to copy what George Lucas created since he created Star Wars, and we were lucky enough to actually inherit Star Wars, for this to be the next chapter of the saga, which meant we were allowed to actually say, well, I'd love to see lightsabers, and how can you make a Star Wars movie without lightsabers? What's a Star Wars movie without an X-Wing or a TIE Fighter or a Star Destroyer? And you can sort of list these things. And someone I work with was saying how Star Wars is a bit like a Western, where there are certain tenets. It's a different story, a different world, a different moral, a different narrative, but it's probably gonna have horses. It's probably gonna have cowboys. It might be some Native Americans. It's probably gonna be a saloon. There might be a bank, there might be a stagecoach. There are just certain things, good guys, bad guys, It was a little bit like needing to know, okay, if we're telling a story in this genre, in this Star Wars genre, what are certain things that feel like essential elements? A Disney, que já tinha a sua própria galáxia, projetou-se para uma outra muito, muito mais distante, ao comprar os estúdios a George Lucas em 2013 por 4 mil milhões de dólares. Só com este filme, estima-se uma receita de bilheteira global a rondar os 2,5 mil milhões, calculando ainda faturar mais 5 mil milhões em produtos associados ao filme, desde brinquedos a posters ou então lençóis de cama. Até 2020, a saga não vai parar. Acrescento um pormenor curioso, é que Lucas, no primeiro filme, em 1977, não teve vida fácil para juntar os apoios para
filmar. Aceitou um ordenado muito baixo a troco de ficar com os direitos de merchandising da história para vender brinquedos. E se alguma vez viesse a fazer um novo filme, eles aceitariam dar-lhe 40% dos lucros. Os estúdios não foram muito confiantes, mas ele acreditava no seu projeto e ficou com isso multimilionário. Calcula-se que só na venda de brinquedos e todo tipo de merchandising já terá gerado negócio a rondar os 23 trilhões de dólares em todo o mundo. Os 6 filmes que já foram feitos renderam 2 bilhões. Bom dia, esta é a semana em que o cinema está em guerra, mas nas estrelas. Boas festas, até para a semana.